Independentemente da formação religiosa, da educação ou do ambiente em que uma pessoa cresceu, existe uma realidade espiritual que é comum a todos nós. Em algum momento da vida enfrentamos algo dentro de nós que parece maior do que conseguimos carregar. Alguns chamam de fraqueza emocional, outros de desafio pessoal ou problema psicológico. A Bíblia chama de fortaleza espiritual. E o interessante é que essa fortaleza pode se manifestar de maneiras muito diferentes em cada pessoa. Não tem o mesmo tamanho, não tem o mesmo nome, mas é uma porta pela qual o inimigo tenta operar. Existem aqueles que lutam diariamente contra desejos que parecem incontroláveis. O tipo de tentação varia, mas a sensação de guerra interior é real. Há pessoas que tentam se libertar de pensamentos impuros, outros tentam vencer vícios silenciosos, hábitos que ninguém vê e que consomem a paz e a esperança. Outros, ainda, travam batalhas nas quais não percebem que estão servindo de instrumento para semear discórdia, brigas e desentendimentos. Parece que nada dá certo nos relacionamentos, e tudo que tocam se transforma em confusão. Muitas vezes isso não é apenas temperamento ou personalidade, é uma fortaleza que precisa ser derrubada. Há também batalhas que acontecem dentro de casa. Famílias que sofrem por falta de diálogo, casamentos que enfrentam repetidas crises, filhos que se afastam emocionalmente dos pais. Em muitos lares, problemas antigos nunca foram tratados e se transformaram em correntes que aprisionam por anos. E quando alguém começa a pensar que não há solução, é justamente nesse sentimento que essa fortaleza ganha força. Mas existem fortalezas ainda mais silenciosas. São aquelas que ninguém percebe porque estão escondidas dentro da alma. Pessoas que acordam se sentindo vazias, que vivem com medo do futuro, que carregam uma tristeza constante, mesmo quando tudo parece normal por fora. É uma guerra emocional, espiritual e mental ao mesmo tempo. Porém, apesar da intensidade da luta, existe uma verdade que precisa ser lembrada. Esse tipo de batalha não significa derrota, significa que você está no campo de guerra. E se está batalhando, significa que ainda não perdeu. A palavra de Deus declara que nossas armas não são humanas, mas espirituais e têm poder para derrubar fortalezas. Isso significa que não estamos desarmados. Deus nos equipa para enfrentar aquilo que a força humana jamais poderia vencer. Quando a Bíblia nos alerta sobre o inimigo da nossa alma, ela não está falando apenas de um ser espiritual distante, mas de uma força ativa que tenta influenciar, enganar e conduzir o coração humano para longe de Deus. O adversário sempre buscou uma forma de afastar o ser humano da presença do Senhor. Desde o Jardim do Éden até os tempos atuais, sua estratégia não mudou. Ele oferece algo aparentemente desejável, mas que tem o objetivo final de destruir aquilo que Deus está construindo dentro de nós. A palavra nos ensina que o inimigo tentou reivindicar a autoridade até mesmo no céu. A arrogância de Satanás fez com que ele desejasse uma posição que nunca poderia ter, e por essa rebelião foi lançado fora. Quando Jesus esteve na terra, o inimigo novamente tentou oferecer poder, glória e domínio, tentando convencer o Filho de Deus a se desviar do plano perfeito estabelecido pelo Pai. Mas mais uma vez o adversário foi derrotado. Essas derrotas mostram algo essencial. O inimigo sempre tentou ocupar lugares que pertencem exclusivamente a Deus, e sempre fracassou. Hoje, ele tenta fazer isso conosco. Ele sabe que o maior campo de batalha não está nas circunstâncias externas, mas dentro do coração humano. Por isso, muitas vezes o ataque vem por aquilo que permitimos entrar em nossos pensamentos, no que assistimos, no que alimentamos com nossa mente e nossos sentidos. A tentação raramente aparece como algo claramente maligno. Geralmente vem disfarçada de prazer, liberdade, oportunidade ou até mesmo opinião pessoal. Mas por trás há uma tentativa espiritual de nos afastar da vontade de Deus. A Bíblia mostra que existe um confronto constante entre a natureza carnal e o Espírito Santo dentro de nós. Mesmo depois de experimentar o novo nascimento, ainda carregamos uma parte humana que precisa ser submetida ao Espírito. Isso significa que lutar não é sinal de fraqueza espiritual, é justamente o oposto. É sinal de resistência, de coragem, de decisão diária de permanecer firme.
O problema não é sentir a tentação. O perigo está em se render a ela achando que não existe saída. No entanto, a palavra é clara: existe poder no nome de Jesus para resistir ao inimigo. Não precisamos aceitar cada pensamento que passa pela mente, não precisamos nos curvar a cada impulso e não precisamos viver aprisionados. Quando entendemos quem luta por nós, descobrimos que a vitória não depende da nossa força, mas da autoridade que vem de Deus. Muitas vezes as pessoas pensam que a maior batalha espiritual acontece fora delas, em circunstâncias externas, em conflitos visíveis ou em situações dramáticas. No entanto, a palavra de Deus nos mostra que grande parte dessa guerra ocorre dentro de nós mesmos. Existe uma natureza humana, chamada pela Bíblia de carne, que procura viver distante da orientação do Espírito Santo. Essa natureza tenta controlar decisões, sentimentos, impulsos e reações. E mesmo depois de termos conhecido o Senhor, esse conflito continua existindo. Por isso, o apóstolo Paulo explica que a carne deseja aquilo que se opõe ao Espírito, e o Espírito deseja aquilo que se opõe à carne. Ou seja, existem duas tendências dentro de nós disputando espaço. E diariamente somos chamados a escolher qual das duas vamos alimentar. A carne não é apenas um símbolo de pecado sexual, como muitos imaginam. Inclui orgulho, inveja, ganância, ressentimento, a necessidade de retribuir ofensas, o desejo de controlar, dominar ou manipular. Inclui também ambições que parecem legítimas, mas que afastam o coração de Deus. Quando alguém nos ofende, nossa primeira reação natural é defender-nos, responder na mesma medida, pagar na mesma moeda. A lógica humana diz: se eu fui ferido, preciso ferir também. Mas o Espírito Santo nos chama para viver de maneira completamente diferente. Jesus ensinou que devemos amar aqueles que nos perseguem, abençoar aqueles que nos ofendem e perdoar aqueles que nos machucam. E exatamente nesse ponto percebemos o conflito: a carne quer vingança, o Espírito oferece perdão. A carne quer reivindicar direitos, o Espírito nos ensina a renunciar por amor. A verdade é que a nossa natureza humana não foi regenerada no mesmo sentido que nossa alma. O corpo físico continua sujeito a impulsos, desejos e emoções. Por isso precisamos escolher diariamente a quem vamos nos submeter. Quando permitimos que o Espírito Santo governe nossos pensamentos, encontramos força para enfrentar tentações que seriam impossíveis de vencer sozinhos. E não é pela nossa capacidade, mas pela presença de Deus em nós. O diabo conhece muito bem nossas fraquezas e tenta explorá-las, mas quando estamos escondidos em Cristo, essas brechas começam a ser fechadas. É por isso que a Bíblia declara que, se habitarmos na presença do Altíssimo, encontraremos refúgio. Não significa ausência de batalha, mas significa vitória assegurada. Porque quando Deus governa, a carne perde poder, o inimigo perde espaço e a paz do Espírito prevalece. A palavra de Deus enfatiza que, embora exista uma batalha diária, o inimigo que enfrentamos não é invencível. Pelo contrário, ele já foi derrotado pelo poder de Cristo. O Senhor Jesus venceu o mundo, venceu o pecado e venceu o adversário. Portanto, quando permanecemos em Cristo, não estamos lutando para conquistar uma vitória futura, estamos lutando a partir da vitória que Ele já conquistou. Essa perspectiva muda tudo, porque entendemos que não é pela nossa força, nem pelo nosso esforço, mas pela autoridade que vem do nome do Senhor. O diabo tenta colocar medo, tenta convencer o cristão de que ele está sozinho, tenta fazer parecer que os problemas são maiores que Deus. Ele trabalha com mentiras, sugestões e pensamentos que tentam enfraquecer a fé. Porém, quando escolhemos permanecer escondidos da presença de Deus, descobrimos uma confiança sobrenatural, uma força que não tem origem humana. A Bíblia declara que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Isso significa que não importam os ataques, não importa a intensidade das tentações ou das lutas, o poder de Deus continua sendo superior. A vida cristã não é ausência de conflitos, mas é certeza de proteção. A Bíblia diz que existem armas espirituais preparadas por Deus para cada um de nós. E quando usamos essas armas, a fé, a palavra, a oração,
a comunhão, a obediência, o inimigo não encontra espaço para operar. A carne pode até tentar se levantar, mas o Espírito Santo nos capacita a vencer. Quanto mais nos alimentamos da presença do Senhor, menos força terão aquelas inclinações que tentam dominar a nossa vida. E mesmo nos momentos mais difíceis, quando tudo parece incerto, quando o futuro parece ameaçador, podemos descansar na promessa de que Deus é fiel para guardar aqueles que confiam nele. A fé não elimina adiar, mas garante o resultado. Não caminhamos na força humana, caminhamos sob a sombra daquele que reina para sempre. Oração. Senhor meu Deus, eu reconheço que sem ti nada posso fazer. Entrego a ti cada área da minha vida em que ainda existe luta, fraqueza ou tentação. Peço que o teu Espírito Santo governe meus pensamentos, minhas atitudes e minhas decisões. Que todo ataque do inimigo seja neutralizado pelo poder do nome de Jesus. Reveste-me da tua força e da tua proteção. Guarda minha casa, minha mente e meu coração. Que eu viva não pela carne, mas pelo Espírito, encontrando descanso na tua presença. Em nome de Jesus, amém.